Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Venho até vocês com as notícias do mundo jurídico que podem se mostrar de seu interesse. Convém lembrar, caros espectadores, que qualquer conteúdo jurídico do canal ou ligado a ele não não é aconselhamento jurídico ou opinião profissional. Caso esteja em dúvida sobre seus direitos, procure um advogado devidamente registrado na OAB para ser atendido corretamente. Agora vamos às notícias do dia. Inelegibilidade por parentesco não incide se irmãos são rivais políticos, diz TSE. A inelegibilidade conexa por parentesco, prevista no artigo 14, parágrafo 7º, da Constituição Federal, tem o objetivo de evitar a perpetuação de grupos familiares em cargos políticos. Por isso, ela não incide no caso de os parentes serem rivais na mesma localidade. Com esse entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu negar recurso contra a expedição dos diplomas de Cacau Filho, MDB, e Walter Avelino, PL, eleitos prefeito e vice, respectivamente, da cidade de Marechal Deodoro, em 2020. Em resumo, é novamente a prática da política do café com leite. Basta que metade da família represente um partido e a outra metade represente a oposição, que a família pode ficar no poder para sempre, e isso é somente uma avaliação superficial desta questão. Fica claro os problemas que podem surgir dessa decisão. STJ condena a universidade descredenciada no MEC a devolver mensalidades. A instituição de ensino superior que, ao ser descredenciada pelo Ministério da Educação, MEC, não viabiliza aos alunos a conclusão do curso, nos moldes estabelecidos pela lei, causa o inadimplemento total do contrato. Portanto, deve restituir aos alunos contratantes todo o valor pago por eles. Com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou uma universidade do Tocantins a devolver todas as mensalidades pagas por uma aluna de administração. Afinal, receber diploma de uma faculdade descredenciada pelo MEC seria inútil para a aluna. As instâncias ordinárias condenaram a instituição a pagar indenização por danos morais, mas negaram a devolução das mensalidades porque a aluna frequentou regularmente as aulas e porque, com a expedição do histórico escolar, ela poderia concluir o curso em outra faculdade. Cautelar pode ter duração indeterminada, mas deve ser reavaliada periodicamente. O juiz que sentencia um caso de violência doméstica não pode tornar definitiva a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, sob pena de aplicar uma pena de caráter perpétuo, em violação ao princípio da proporcionalidade. Com esse entendimento, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o juízo de primeiro grau reavalie com frequência de 90 dias a necessidade de manter a medida protetiva imposta contra um homem condenado por ameaçar a ex-companheira. A cautelar foi imposta em janeiro de 2018, quando chegou ao judiciário a notícia de que a vítima havia sido ameaçada e agredida pelo réu. Em abril de 2019, ele foi condenado por 2 crimes de ameaça à pena de 1 mês e 10 dias de detenção. Na sentença, o magistrado tornou definitiva a medida protetiva anteriormente imposta. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a determinação por entender que houve o objetivo de garantir proteção à vítima, tornando-se lógico que a sua duração deve subsistir enquanto perdurar a sua necessidade. Ao STJ, a Defensoria Pública Catarinense pontuou que a medida protetiva imposta com prazo indeterminado representa restrição ilegal à liberdade do paciente. Pediu a revogação desse trecho da sentença e, subsidiariamente, a definição de um prazo para reavaliação da necessidade da cautelar. Assim,
ao eternizar a cautelar em desfavor do réu, a sentença afetou o direito de ir e vir do indivíduo e feriu o princípio da proporcionalidade e a proibição constitucional de aplicação de pena de caráter perpétuo. A votação foi unânime. TJDF condena falso investidor da Bolsa por crime de estelionato. A segunda turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou à prisão um homem que se passou por consultor financeiro e simulou investimentos em ações. Os desembargadores entenderam que ficou demonstrado o dolo anterior ao emprego do meio fraudulento, elemento subjetivo do crime de estelionato, e afixaram a pena em 1 ano e 6 meses de prisão, além de 11 dias multa e ressarcimento do dinheiro pago pela vítima. Conforme a denúncia do Ministério Público, o réu fingiu ser um consultor credenciado e convenceu a dona de uma loja de carros a adquirir um plano de investimentos em ações de empresas na Bolsa de Valores. Prazo para locatário de loja exigir prestação de contas não é decadencial. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o período de 60 dias mencionado no artigo 54, parágrafo 2º, da Lei 82451991, Lei do Inquilinato, se refere à periodicidade mínima para que o locatário de loja em shopping center formule pedido de prestação de contas, e não ao prazo decadencial para o exercício de tal direito. Segundo o dispositivo, as despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por si ou entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. A relatoria foi da ministra Nancy Andrighi. Plenário do Supremo valida passagens gratuitas para jovens de baixa renda. Com o entendimento de que o direito ao transporte é fundamental, pois permite que se tenha acesso a outros direitos, como educação, saúde e lazer, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou nesta quinta-feira, 17/11, a constitucionalidade do artigo 32 do Estatuto da Juventude, Lei 1285222013. O dispositivo estabelece que empresas de transporte coletivo devem reservar para jovens de baixa renda, em ônibus interestaduais, 2 vagas gratuitas por veículo e mais 2 com desconto mínimo de 50% no valor da passagem. Para a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT, autora do pedido, o benefício foi criado sem qualquer mecanismo de ressarcimento às empresas privadas que fazem o transporte coletivo interestadual, fazendo com que os custos sejam arcados pelas companhias, sem contrapartida em suas receitas. Operadora de telefonia tem dever de preservar dados de seus consumidores. É dever da prestadora de serviços de telefonia preservar a privacidade e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem dos consumidores, além de sua dignidade. Esse foi o entendimento da 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ao confirmar a condenação de uma operadora de telefonia por não proteger os dados pessoais de uma cliente. A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 5.000. De acordo com os autos, a autora descobriu que o novo usuário de seu antigo chip de celular teve acesso a seus dados pessoais, inclusive todos os contatos telefônicos, além de ter feito uma compra em seu cartão de crédito no valor de mais de R$ 4.000. Se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre acompanhando para mais notícias jurídicas. Convém lembrar, caros espectadores, que qualquer conteúdo jurídico do canal ou ligado a ele não constitui não é aconselhamento jurídico ou opinião profissional,
Caso esteja em dúvida sobre seus direitos, procure um advogado devidamente registrado na OAB para ser atendido corretamente. Obrigado e até a próxima.